Olá! Agora nós vamos falar sobre gestão de processos. Para isso, vamos abrir com um vídeo falando sobre a importância dos mesmos na rotina de trabalho. Então vamos lá. A competência em gestão de processos vem dizer que cumpre os processos internos visando o atendimento aos padrões de qualidade requeridos pela empresa. Possui visão sistema do negócio com capacidade para analisar resultados além das suas tarefas e considerar os impactos ao gerar novas ações, atuando como modelo de planejamento e organização para gerar resultados sustentáveis. Como ela também é bem extensa, nós vamos dividir alguns pedaços para poder esclarecer para vocês. Mas afinal, o que é processo? É uma série de passos sequenciais adotados por uma organização para produzir um resultado desejável. Uma organização funciona como um sistema, ou melhor, um conjunto de processos interrelacionados que interagem para atingir seus objetivos. Esses processos são executados continuamente pelas pessoas que integram sua força de trabalho. O processo fez sentido primeiro na indústria, porque para o setor de serviços é algo novo. Já na indústria se fala desde a Revolução Industrial, que começou na Europa. Ao se pensar em processo em indústria, um bem interessante para falarmos é o processo de abate. Nesse processo, cada pessoa fica responsável por o corte de uma parte do boi, incluindo a face dele, com os cílios que são vendidos para a fábrica de pincéis. Ou seja, o que essa pessoa faz impacta em todo o resultado da empresa, porque se ela erra, a empresa perde na venda dos cílios e perde no couro que também é vendido no final do processo, porque o corte vai ter sido feito errado. Quando a gente pensa nesse processo, essa pessoa tem que entender a importância que o que ela faz tem para a empresa, que o que ela está fazendo ali, apesar de parecer muito simples, impacta em todo o resultado. Quando falamos em cumprir os regulamentos internos, temos que pensar que isso gera menos espaço para erro, atrasos e retrabalhos. Pois existe a frase, a gente nunca tem tempo de fazer certo, mas tem sempre tempo de fazer de novo, quando deveríamos estar focados em otimizar o tempo para investirmos e criarmos coisas novas, e dessa forma diminuirmos os erros e todos os atrasos. Nós já trabalhamos em algumas unidades com alguns padrões de qualidade, como o DPO, a SASMAC, o SLA. Porém, isso é algo que vem do cliente, e quando vem pronto é diferente de termos que criar algo novo. Agora eu quero que você reflita e nos envie sua reflexão de como e por que desenvolver os funcionários para que eles cumpram os processos, qual a importância disso e como isso vai refletir no seu resultado final. Ao falarmos em visão sistêmica, é importante ressaltar o quanto nossas atitudes têm impacto nas atividades do outro. No exemplo do processo de abate, a pessoa que tem a tarefa de cortar os cílios, que falamos anteriormente, exerce uma atividade que impacta na venda do couro. Essa venda, contudo, não está diretamente relacionada ao que ela faz, não é uma tarefa dela, mas impacta. Se ela cortar errado, o couro não vai sair da forma que deveria e vai impactar no valor final. No caso do imediato, podemos pensar no processo de vales físicos e financeiros, em que o setor financeiro precisa garantir os descontos como parte do processo deles, e o jurídico precisa garantir que os colaboradores assinem as declarações de desconto para evitarmos riscos de passivo trabalhista. Se essas duas áreas não tiverem visão sistêmica e trabalharem juntas, uma pode atrapalhar a outra e ambas atrapalharem a empresa.
Agora, nós vamos passar um vídeo falando um pouquinho sobre planejamento. Sempre falamos muito em planejamento, e normalmente a primeira coisa que pensamos ao falar sobre o assunto é no PDCA. Mas ao falarmos de gestão de processos, planejamento e organização é apenas usar o PDCA? Não, nós precisamos ter disciplina para mantermos os processos rodando. Se nós ficarmos só lá no planejar, escrever esse planejamento e não colocar em prática, ele não vai funcionar. Planejamento faz parte do que a Imediato busca. Nós estamos falando sobre isso desde a primeira competência, orientação para resultado. Inclusive, para muitos, ao se falar na primeira competência, a pessoa sempre falava que era a competência do planejamento, porque ela começa falando que é planejar as atividades. Sem planejamento, como a gente pode ver no vídeo do porquinho, a gente sai atirando para todo lado e não atinge o resultado, ou até atinge,
mas esse resultado não será consistente e ele irá embora da mesma forma. E agora vamos trabalhar? Eu vou deixar a orientação para uma atividade para você fazer junto com a sua equipe, para a gente poder falar da próxima competência, tá? Você juntará um grupo de 3 a 6 pessoas, mais ou menos, se puder ser um pouquinho a mais não tem problema, tá? E vocês vão construir uma torre. Quais são as instruções para isso? Vocês precisarão de cartolina, uma régua de 30 centímetros, cola e tesoura. Vocês poderão utilizar somente esses materiais para a construção da torre. E essa torre deverá ser construída somente com tiras que sejam exatamente do tamanho da cartolina, tanto em comprimento quanto em largura. Não pode usar a cartolina em outros formatos, apenas em tiras do tamanho da régua. A torre deverá ser maior que a régua em altura, ou seja, maior que 30 centímetros, e ao final deverá sustentar a régua em cima dela na horizontal. Normalmente o tempo que a gente dá para o pessoal fazer essa atividade é de 20 minutos. Eu quero que você construa junto com a sua equipe isso. Me envie uma foto da torre construída para a gente poder conversar sobre a próxima competência. Se tiver alguma dúvida com relação à atividade, peço que por favor entre em contato para devidas orientações e não se esqueçam de finalizar para a gente poder conversar sobre a competência espírito de servir. Muito obrigada e qualquer dúvida pode ligar.